Olá, meu amado irmão, que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Profetizo pelo poder do nome de Jesus, saúde, profetizo renovação, profetizo que as portas se abram, que toda doença, que toda seta do adversário sobre a sua vida seja quebrada, que você se levante e comece a fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida em nome de Jesus. Amém. Meu amado, você quer compreender melhor a palavra de Deus, você quer ter mais profundidade da palavra de Deus, eu quero lhe sugerir aqui, lhe indicar um curso que realmente vale a pena você fazer. Você que é pastor, você que é pregador, você que ama a palavra de Deus, então eu quero lhe indicar o curso hebraico bíblico da eTeacher. Você pode acessar o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e ali você acessa a página da eTeacher e vai aparecer ali um cadastro para você preencher o seu nome, e-mail, seus dados. Ao você fazer aquele cadastro, você não está fazendo matrícula, você não está se comprometendo, apenas a eTeacher vai entrar em contato com você e vai lhe explicar melhor o curso. É um curso de duração de 9 meses. Você recebe um livro igual a esse aqui, que eu estou sempre apresentando nos vídeos. Esse é para um iniciante, o Hebraico Bíblico A. Hebraico Bíblico A. Você vai receber esse livro também em e-book. Você terá aulas semanais online com professores da nação de Israel. Ao terminar esse curso, você recebe um certificado. E se você quer colocar o curso como crédito acadêmico, você faz uma prova e você pode colocar o curso que você fez, as horas de aula, como créditos acadêmicos. Então, eu estou lhe indicando o curso hebraico bíblico da eTeacher. Lá na eTeacher você tem várias línguas, né? Você é uma escola de línguas. Mas eu estou indicando o curso hebraico bíblico porque é um curso para quem quer conhecer mais a palavra de Deus. Então, está aqui mais uma indicação do curso. Eu quero ler aqui com você um texto, né? 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. É um texto que fala da ceia do Senhor. Quero aqui, antes de ler o texto, lhe dizer que Jesus, o Senhor, ele disse em João capítulo 6, ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Significa que ele estava falando ali referente à ceia. Quando alguém come do pão e bebe do cálice do vinho, ele está comendo, né, uma figura de linguagem, o corpo e o sangue do Senhor. Ele está sendo unido ao Senhor no seu sacrifício. Então, se você é um cristão, se você já nasceu de novo, se você é uma pessoa que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve participar do culto da ceia. Quando Jesus estava ali ceando com os apóstolos, ele pegou um cálice, ele pegou um pão que em língua hebraica é matzah, o nome, é um pão sem fermento, né? A Bíblia Sagrada, desde Êxodo capítulo 12, até toda a lei de Moisés, né? Até a Torá, o Senhor vai mostrar que não permitia que o povo comesse pão com fermento. Por que o pão era sem fermento? O fermento representa a hipocrisia, representa o orgulho, representa o pecado. Então, o Senhor proibiu o povo de utilizar fermento. Jesus estava pregando ali, ele disse: acautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os apóstolos disseram: Senhor, é porque nós não trouxemos pão? Ele disse: não, eu não estou falando de pão, eu estou falando da doutrina. Então o pão era sem fermento. Ele pegou um pão, unicamente um pão, e partiu daquele pão pedaços, e cada um comeu um pedaço daquele pão. Qual é o propósito da ceia? Mostrar que em Jesus nós somos um, é um corpo. Então ele pegou um pão e repartiu os pedaços e eles comeram. Ele pegou um cálice e deu aos seus discípulos, e todos eles beberam de um cálice só.
eram 12 apóstolos, mostrando ali a unidade. Ele disse que o sangue, que o vinho que eles estavam bebendo ali, naquela Páscoa, naquela Peixá, era o sangue da nova e eterna aliança, porque a Páscoa é uma celebração da primeira aliança que o Senhor fez quando o povo saiu do Egito através de Moisés. Então, quando Jesus celebrou aquela Páscoa, aquela festa ali, aquela Peixá, significa passagem, ele estava dizendo que é uma nova aliança. A aliança não baseada no sangue de um cordeiro, mas no sangue de Jesus, baseada no sacrifício que ele fez na cruz. E a ceia é tão importante que ele disse: fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória do meu nome. Então ele deixou esse culto da ceia para ser lembrado até que ele volte, pois ele disse que não ia tomar do fruto da videira até que ele tomaria, ou vai tomar novo no reino do seu Pai, até que ele volte. Então a ceia é um culto mais importante, porque foi Jesus Cristo, o Senhor, quem o disse que deve ser feito em sua memória para lembrar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Aqui aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, assim diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão, ou recebeu o cálice, ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunides para comer, esperai-vos pelos outros. Veja bem, o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu à igreja de Corinto. Ele disse que a ceia, ele repetiu as palavras do Senhor, que a ceia deve ser feita em memória do Senhor, e que a ceia anuncia a morte de Jesus, lembra o sacrifício dele na cruz, até que ele venha, e que quando alguém for cear, deve examinar a si mesmo, porque quem come indignamente, era o que estava acontecendo lá em Corinto, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja que ele vai usar no versículo 27 o termo réu, depois no versículo 29, juízo, depois 31, julgados, 32, julgados. Então, na verdade, a morte de Jesus na cruz foi um ato de justiça, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 em diante. Então, o que acontece? A morte de Jesus na cruz foi um ato de justiça eterna, aonde a morte dele na cruz satisfez a justiça de Deus. E a ceia é uma memória desse ato de justiça. Então, quando alguém está ceando, ele deve, o termo que ele vai usar aqui ele fala de réu. Réu é um termo usado em um tribunal. O que é um réu? É alguém que está dentro de um tribunal, está sendo acusado, está sendo julgado. Então, na verdade, a ceia
ela lembra um ato de justiça que foi realizado por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele fala que quem comer indignamente será réu. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim come e beba do corpo, do pão, e beba do cálice. E quem não discernir, quem não julgar direito, vai comer juízo. Então, ele vai advertir que quando alguém ele participa da ceia sem se autoexaminar e não leva em consideração a seriedade da morte de Jesus, a ceia, que é uma renovação da aliança, que é uma lembrança do novo pacto, que é comunhão, é o maior propósito da ceia, é unir a igreja, é comer de um pão, só um pão. O pão é partido em vários pedaços, indica que nós somos um em Cristo. O cálice era um só. Obviamente que não dá para repetir uma ceia do mesmo jeito que foi a primeira ceia, porque a igreja vai ter centenas de pessoas ou milhares de pessoas, e você não pode pegar só um cálice e passar para todo mundo, né? Hoje é distribuído em vários cálices, mas na primeira ceia foi um cálice só, e todos eles beberam só de um cálice, e todos comeram apenas de um pão. O pão foi passando, e eles foram tirando pedaços do pão e comendo, e eles foram bebendo de um cálice só, porque o principal propósito da ceia é mostrar que em Jesus nós somos um, e que o seu corpo é verdadeiramente comida, como ele disse lá em João capítulo 6, quando ele pregou naquela sinagoga, e muitos o abandonaram porque acharam que aquele discurso era muito duro, e que o seu sangue verdadeiramente é bebida. Então a ceia traz uma renovação de comunhão. Se você é um crente, se você é um cristão e não está ceando, está perdendo os cultos da ceia do Senhor, você deve pedir perdão ao Eterno, confessar os seus pecados e voltar a ceiar, porque ao não ceiar você está se enfraquecendo na sua comunhão com Deus. É um culto tão poderoso que em Corinto pessoas estavam ceando sem discernir e estavam sendo julgadas, e muitos estavam enfermos. Ainda hoje, se alguém participar da ceia e tiver cometido um pecado, né, e não tiver confessado o pecado, a palavra pecado, eu já vi alguém dizer que pecado é errar o alvo, mas na verdade pecado não é errar o alvo. Pecado, segundo escreveu o apóstolo João na sua epístola, é a transgressão da lei. É quando a palavra de Deus diz algo e a gente faz outra. Então pecado é quando a gente transgride a palavra de Deus. E aqui em Corinto eles não tinham a noção do sacrifício de Jesus, e eles estavam ceando, e havia pessoas doentes, porque a cruz ali é um tribunal, e ali eles estavam sendo julgados, e Deus estava ferindo o povo. Alguns estavam doentes, outros estavam fracos na fé, estavam quase que se desviando, e alguns Deus havia matado. Aqui vai dizer que alguns dormem, porque eles estavam ali na igreja de Corinto, ceando como se fosse uma comida, um almoço, um jantar particular deles. Havia muita irreverência, e aí quando o sacrifício de Jesus Cristo não é respeitado, quando é uma espada de dois gumes, a cruz é uma espada que numa lâmpada dela tem a graça de Deus, e em outra lâmpada tem a justiça de Deus. Uma lâmpada é a graça de Deus e a outra é a justiça. Quando a gente não entende a seriedade do que Jesus fez, aquilo que é para renovar a comunhão, aquilo que é para fortalecer a fé, que é o caso da ceia, vai se tornar juízo. Observe que o texto vai falar de réu, vai falar de julgar-se a si mesmo, e vai dizer: se nós nos julgássemos, né? Se nós nos julgássemos, é muito forte isso. Se eu me julgar, se você se julgar, você deve parar de julgar as pessoas. Eu não devo julgar as pessoas. Se você quer julgar alguém, julgue a você mesmo. Você olhe no espelho, faça uma introspecção e julgue a você mesmo, porque se eu e você nos julgássemos,
Se nós nos julgássemos e confessássemos os nossos pecados ao Eterno, nós seríamos absolvidos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados por Deus e achados em falta, aí Ele nos disciplina para não sermos condenados com o mundo. Então a ceia é o culto mais importante da fé cristã. É um culto feito em memória da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. É um culto que é para renovar a comunhão. Somos um só através do seu corpo, né? O pão era é um só cálice, né? Então é um culto poderoso, mas que quando não é entendido, ele produz juízo. Assim como a obra do Calvário produz graça e juízo. Para quem se arrepende e crê, produz graça. E para quem não se arrepende e não crê, produz juízo. Quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. É uma espada de duas lâminas, é a espada que sai da boca de Deus. É uma espada cortante de dois gumes. Um gume da espada é a graça, o outro gume é a justiça. É um tribunal eterno, né? A morte de Jesus, na verdade, foi um grande tribunal, onde a justiça de Deus foi satisfeita no seu próprio Filho. Então, meu amado irmão, renove a sua aliança com Deus, volte a cear, se arrependa se você cometeu algum pecado, peça perdão a Deus e repare o pecado, né? Corrija o que tem que ser corrigido e volte a cear. Mas se estiver em pecado, se não tem a consciência tranquila, é melhor não cear para que não venha a ser julgado. E aí venha a produzir justamente isso. Muita gente doente, outros estão fracos na fé e outros até morreram porque não entenderam e não discerniram a seriedade do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu deixo essa meditação para você e é preciso lembrar o que o Senhor Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isso é muito sério. Você não pode ser um cristão, um crente e não participar da ceia e não querer participar da ceia. Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele estava falando da ceia, que é um culto de comunhão. O principal objetivo da ceia é reforçar, é relembrar a comunhão da igreja em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esteja te abençoando mais e mais em nome de Jesus. Amém.